This call is now being recorded. Certo, então, vamos começar. A gente já saiu da unidade, né, de circuitos lógicos combinacionais e agora a gente entrou na unidade de flip-flop, tá? Então, semana passada a gente já começou, né, já viu o LET, tá? Feito com as portas NAND, então, tá? Então, eu vou retomar o que a gente fez semana passada e daí eu já vou mostrar outro daí que a gente faz com portas NOR, tá? Então, isso a gente vai fazer hoje, tá? Vai ver esse outro tipo de LED também, vai retomar o que a gente viu semana passada. Prestem bastante atenção, porque vocês têm que saber como eles funcionam, tá? Depois os outros flip-flops a gente vai mostrando, vou mostrar só, né, o símbolo dele e só explicar o funcionamento, a tabela verdade, né? Eu não vou mostrar o circuito interno. Mas é bem importante vocês saberem, né, como ele funciona internamente. Tá bom? Até se, esqueci a tabela verdade do LED, né? Não lembro direito da tabela verdade como ele se comporta. Daí vocês podem ir lá desenhar um circuito e, né, e montar essa tabela verdade, porque vocês já sabem de qual circuito ele se origina, certo? Então, a gente vai ver essa parte, tá? E depois a gente vai fazer um Kahoot, então, tá? Daí, para retomar o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Bom, quando a gente estava vendo os circuitos combinacionais, então, né, a saída ela só dependia da entrada, certo? Não tem problema isso. A nossa saída, então, ela só dependia da entrada, né? Então, se a minha entrada mudasse, a minha saída ia mudar, certo? Agora, a gente vai começar a ter elementos de memória, tá? Então, né, a nossa saída nem sempre vai mudar conforme a entrada muda. Conforme a entrada varia, a saída pode ser que não mude, porque a gente vai ter agora uma memória, tá? Que normalmente a gente vai fazer, então, com uma realimentação, né? A gente pega lá a saída e coloca ela de novo para entrar. Tá? Que a gente até viu, né? Quando a gente começou a ver os LEDs, a gente viu, né? Que uma entrada de uma porta é ligada uma saída de uma porta é ligada na entrada da outra. Tá? Então, um dos elementos mais utilizados é o flip-flop, tá? Que ele é composto por um conjunto de portas lógicas. Aí eu mostrei aqui a caixinha para vocês. Né? Este aqui, então, é o símbolo, tá? Do flip-flop. A gente já tá vendo, né, que muda um pouquinho o símbolo dependendo do tipo, né? A gente já viu como que é o símbolo do SR, né? Que é aquele feito com portas NAND, tá? Mas, basicamente, desse lado a gente vai ter as entradas e aqui a gente tem as saídas, né? Lembra que a gente sempre tem a saída Q e Q negado, né? Que uma é o inverso da outra. Bom, aí o que a gente começou vendo, né? A gente começou vendo esse aqui, que era o LED feito com portas NAND, né? Então, a gente utiliza duas portas NAND, tá? E uma, olha, a saída de uma porta é a entrada da outra porta. Então, existe essa realimentação, tá? O que a gente viu sobre este flip-flop aqui? As entradas, então, né? Tanto a entrada 7 aqui quanto a reset, elas estão em repouso no estado alto, ou seja, quando a gente tem um nas entradas, na verdade, ele está em repouso, né? Ele não vai mudar a saída, tá? E quando a gente coloca uma das entradas, então, em nível baixo, é quando a gente quer alterar a saída, né? No caso desse flip-flop aqui, quando a gente coloca a saída, por exemplo, a saída 7 em 0, né? A gente vai estar setando o flip-flop. O que é setar o flip-flop? É colocar a saída Q em nível 1, tá? O que é resetar o flip-flop? É colocar a saída Q também em nível 0, tá? Então, sempre que eu falar, eu vou setar ou vou resetar o flip-flop, eu estou falando da saída Q, tá? Não da Q negada. Tá? Q negada é o inverso. Se eu falei que eu vou setar o flip-flop, a minha saída Q negada vai ser 0. Já se eu vou resetar o flip-flop, a minha saída Q negada vai ser 1, tá? Então, sempre que a gente fala, de modo geral, do flip-flop, a gente está falando da saída Q, tá? A gente sabe só que a gente tem a saída Q negada ali, que vai ser o inverso. Uma coisa também, né, para a gente analisar, que a gente tem que saber, é qual é o estado anterior, né? Por exemplo, se eu desse o circuito para vocês e não falasse aqui qual é o que, antes não teria como a gente saber, não teria como a gente começar a analisar o circuito, né? Então, a gente sempre tem que saber se antes o que era 0 ou se antes o que era 1, tá? Por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 1 aqui nessa entrada, né? E 0 aqui na saída, ó. Aqui tá 0, então, ó, esse 0 vem para cá para entrada. Ó, 0. Então, aqui a gente tem 0 e 1, né?
Se a gente tem 0 e 1, é uma porta NAND, né? A nossa saída vai ser 1. E daí esse 1 volta para cá, ó. Então, aqui, ó, 1 e 1, né? A saída vai ser 0, tá? Então, lembrem sempre de fazer essa realimentação, tá? Lembrem, né? Quando a gente tem 1 e 1, a gente tá, então, com o nosso LED, né, no estado de repouso, né? Ele não altera a saída. Só quando a gente coloca uma das entradas ali em nível 0, que a nossa saída vai alterar, tá? Aí, o que a gente viu? A gente viu, né? Eu até fui desenhando os circuitos aqui no quadro, mostrando para vocês, que independente do estado, né? Tanto com o Q igual a 0 quanto com o Q igual a 1, quando eu coloco 0 aqui na entrada 7, né? O meu flip-flop vai setar, ou seja, o Q vai virar igual a 1, tá? Então, ó, a gente tem que ver que no estado anterior, ó, a gente tinha, ó, eu vou fazer em vermelho o estado anterior, que seria esse tempo aqui, ó, até ter 0, tá? E daí depois a gente vê o que vai acontecer, eu faço de outra cor, tá? Então, ó, a gente tinha aqui o 7 em 1. Então, beleza, o meu 7 aqui era 1. Ó, o meu Q era 0, tá? Então, eu tinha 0 aqui. Se eu tinha 0 aqui, ó, esse meu 0 vem aqui para baixo, tá? Aqui a gente tinha 1. 1 e 0 vai me dar 1, né? Porque a gente tem uma porta NAND. Esse 1 volta para cá, né? Então, ó, 1 e 1, 0, beleza. Esse é o meu estado agora, tá? Aí, eu posso pegar, então, ó, e agora eu coloquei a minha entrada 7 aqui, ó, para 0, ó. Esse tempo aqui, tá, pessoal? Então, ó, aqui veio para 0. Bom, se eu tenho 0 e 1, né, ó, aqui eu mudei, este aqui foi para 0. Se eu tenho 0 e 1, eu já vou ter 1 aqui na saída, né? Porque, lembrem, uma porta NAND, tá? Então, eu tenho 1, se eu tenho 1, eu venho para cá, ó, aqui eu também vou ter 1. Aí, agora, dessa segunda porta NAND aqui, né, eu tenho 1 e 1, que vai me dar uma saída 0, tá? E esse 0 eu vou realimentar para cá. E 0 aqui na porta NAND também vai dar 1, tá? Então, vejam, quando eu troquei, né, o meu 7 aqui, ele estava em 1 e foi para 0, eu coloquei a minha saída aqui da porta do meu flip-flop, no caso, em 1, tá? Lembrando que o estado anterior do Q, então, aqui era 0, ó, ele estava em 0 e foi para 1. Tá? Então, sempre que eu colocar um nível baixo aqui, ó, na entrada 7 do flip-flop, eu vou estar setando ele, ou seja, eu vou fazer o flip-flop ficar com saída igual a 1. Isso é para vocês verem, né, que aqui é o inverso, né, o que é negado, né, o 0 a 1 agora é 0. Ó, agora a gente tem a mesma análise, tá? Porém, quando o Q é igual a 1, ó. Então, o meu Q, ó, agora ele é 1. Aí, vamos analisar aqui, ó, antes de ter 0, tá, pessoal? A gente tem 1 aqui no 7, tá? 1 aqui no Q, realimentamos para cá. 1 e 1, né, vai dar 0, tá? E esse 0 a gente realimenta para cá, tá? Então, esse é o nosso estado inicial, tá? Que o nosso Q é igual a 1 e nosso Q negado é igual a 0. Agora, eu vou pegar e vou colocar o 7 aqui em 0, ó. Então, ó, 0 e 0 vai me dar 1, né? Porta NAND. Esse 1 vai ser realimentado para cá, continua sendo 1, né? 1 e 1 vai me dar 0, esse 0 volta para cá, tá? Então, não muda nada. Ou seja, se eu quero setar o flip-flop, mas ele já está, né, em nível 1, na verdade, não vai mudar nada, tá? Porque o que eu queria fazer era colocar a minha saída em nível 1, e a minha saída já está em nível 1, tá? Então, ela não vai mudar, certo? Então, sempre que vocês colocarem o nível baixo, tá? Nível baixo na entrada 7, tá? A gente vai estar setando o flip-flop. A gente vai colocar a saída em nível 1, tá? Independentemente do estado anterior. Mesmo se o estado anterior era 0 ou 1, né? A saída vai ir para 1. E a saída inversa, né? Que é negada, vai ir para 0. Tá? Então, é assim que a gente seta, tá? Colocando o nível 0 no 7. Aqui tá um resuminho, né? Então, ó, sempre que a gente colocar um pulso de nível baixo na entrada 7, a gente vai levar o LED para o estado Q igual a 1 e Q negado. Nossa, Q negado, então, vai ser igual a 0, né? Porque lembrando, nossas saídas são complementares, tá? Uma é o inverso da outra. Bom, beleza. Viu o que acontece quando eu faço, né? Seto o flip-flop. O que acontece agora quando eu reseto o flip-flop, tá? Vamos analisar. Ó. Aqui a gente tem o Q igual a 0, tá? Então, ó, a gente tem 1 aqui no 7, a gente tem 0 aqui na saída, esse 0 está entrando aqui, tá? A gente está analisando aqui, ó, tá?
nesse tempo aqui, antes de ter 0. E aqui a gente tem 1. 1 e 0, né, vai me dar 1. Aí esse 1 entra aqui, tá? Beleza, eu tenho então ó, 1 e 1 vai dar 0, tá? A gente tem esse estado, a princípio essas são as entradas aqui. Aí beleza, agora o que eu fiz foi, ó, coloquei o meu reset para 0, ó. Então aqui em vez de 1, eu vou colocar 0. 0 e 0 vão me dar, né, 0 e 0 daria 0, o inverso dá 1. Então esse 1 vai continuar aqui, né? Ele é realimentado para cá, 1 e 1 continua sendo 0, tá, pessoal? Então, na verdade, aqui, ó, quando o meu Q já era 0 e eu coloquei o reset aqui para 0, a minha saída continua a mesma, tá? Por quê? Porque a gente está resetando o flip-flop. Quando eu quero resetar o flip-flop, eu quero que ele fique com o nível lógico 0 na saída, tá? Que é o que aconteceu aqui, certo? Bom, vamos agora para quando Q é igual a 1, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 1 aqui no 7, 1 aqui no Q. Esse 1 volta para cá. A gente tem 1 aqui também. 1 e 1, né? Vai dar 0 aqui. Que esse 0 vir para cá, ele é realimentado aqui, né? 1 e 0 dá 1, tá? Então, esse é o nosso estado inicial, certo? A nossa saída Q é igual a 1. Que aqui, ó, é antes de ter 0, né? Que a gente está analisando. Agora, a gente vai pegar, né? E o meu reset, a gente vai colocar para 0, tá? Então, ó, 0 e 1, né? Já me dá uma entrada, uma saída igual a 1 aqui, ó. Então, aqui eu vou ter 1. Esse 1 vai ser realimentado para cá. E a entrada aqui, ó, 1 e 1, né? Numa porta NAND, vai dar uma saída 0, tá? Esse 0, né, é realimentado para cá. Porém, 0 e 0, a gente continua tendo a saída igual a 1 aqui, tá? Então, vejam, quando o nosso flip-flop, né, estava em estado lógico alto, né, com Q igual a 1, e a gente colocou 0 aqui no reset, a gente resetou ele, né? Ele foi para o estado, então, ó, Q igual a 0, tá? Então, o que a gente pode ver, né? Sempre que a gente der um nível de pulso baixo na entrada reset, o LET, né, vai para o estado resetado, ou seja, Q igual a 0, né? Que fica em nível lógico baixo. E o nosso Q negado, então, fica no nível lógico 1, tá? Então, sempre lembrem, né? Se o LET é feito com portas NAND, tá? Então, quando a gente colocar o nível lógico baixo, né? Nível lógico 0, ali nas entradas, a gente ou vai setar ou vai resetar. E se eu setar e resetar ao mesmo tempo, tá? Se vocês setarem e resetarem ao mesmo tempo, ou seja, colocar 0 e 0 nas entradas, tá? A gente vai ter um nível alto em ambas as saídas, tá? Então, tanto o Q quanto o Q negado vão ficar igual a 1, tá? Porém, a gente não usa, então, essa condição, tá? A gente não usa a condição que 7 reset é igual a 0, porque daí, na verdade, né, a gente vai ter, não vai ter nenhuma condição que a gente queira, né? Porque como a gente diz que uma é inversa da outra, a gente não quer que elas sejam iguais, tá? Então, a gente não vai usar essa situação, tá? Que as duas entradas são igual a 0, tá? Então, aqui, ó, se a gente analisar a tabela verdade, ó, vejam, quando a gente tem as entradas 1 e 1, lembra, o flip-flop está em estado de repouso daí, né? A nossa saída não muda. Se a nossa saída for 0, vai continuar 0. Se a nossa saída for 1, vai continuar 1. Já se eu colocar, então, ó, setar aqui, né? Colocar 0 no set, a minha saída aqui vai para 1. Se eu colocar 0 no reset, a minha saída aqui vai para 0. Estou resetando. E a condição, né, 0 e 0, então produz uma saída inválida, tá? É uma saída que a gente não vai utilizar, tá? Por quê? Porque tanto o Q quanto o Q negado vão ser igual a 1, tá? Então, essa condição a gente não utiliza. E, né, se vocês lembrarem agora, né, das representações alternativas, né, lembrem o que a gente fazia? Como a gente fazia uma representação alternativa, né? Primeiro a gente mudava a porta lógica, se a porta lógica era AND, a gente colocava uma OR, então, ó, essa aqui é a AND, a gente vai colocar uma porta lógica OR aqui, que tá horrível, porque é muito ruim de desenhar a mão, que deixa eu apagar. Tá, então, ó, a porta AND virou uma porta OR. E tudo que é negado, a gente tira a negação. Então, por exemplo, aqui a saída negada, né? A gente tira a negação. E o que não é negado, a gente coloca, né? Então, as entradas aqui, elas não são negadas, porém a gente acrescenta a negação. Tá? Então, essa porta, né? A gente poderia representar dessa maneira, né? Uma porta NAND, a gente poderia representar como uma porta OR com as duas entradas negadas. Que é o que está mostrado aqui, tá, pessoal? Então, tanto faz, né? Esses circuitos são exatamente a mesma coisa, tá?
E essa aqui, então, ó, é a representação, então, desse flip-flop, tá? Com as portas NAND, tá? Vejam que, ó, as duas entradas aqui, eu tô vendo que elas têm a negação, ó, aqui tem a negação e aqui tem a negação. E já fica, então, né, tanto o set quanto o reset, eles ficam complementados aqui. Cuidem isso, porque a gente vai ver agora outro flip-flop com portas NOR. E daí a simbologia aqui, ela é a mesma, porém não tem essa negação, tá? Então, vocês têm que saber se tem a negação é feito com portas NAND, se não tem é feito com portas NOR, tá? Então, ó, aqui tem a negação, né? Aqui a gente tem as duas saídas, né? Q e Q negado, tá? E esse aqui é chamado de um LET SR, tá? Porque é SR de set reset, tá? Então, beleza. O das portas NAND é isso. Semana passada a gente fez até um exemplo, daí, né? Eu coloquei algumas formas de onda aqui no quadro e a gente viu, então, qual seria o comportamento, né? E daí o que a gente tinha que saber? A gente tinha que saber essa tabela verdade aqui, né? E, na verdade, é isso que vocês precisam saber, tá? Mas é importante também, né, saber como o circuito funciona. Certo? Então, ó, se a gente tiver um nas duas entradas, né, a nossa saída não vai mudar, então ela vai continuar sendo a mesma. Se a gente colocar zero em uma das entradas, a gente ou vai setar ou vai resetar. Vamos ver agora, então, o LET com portas NOR, tá? Então, agora eu vou vir aqui para o quadro e vou desenhar esse LET aqui com portas NOR e daí a gente vai ver como que é o funcionamento dele, tá? E dele é mais ou menos o inverso, então, tá? Do LED, então, com portas NAND. Ah, deixa eu só mudar a qualidade aqui da videochamada, que eu acho que melhora para vocês se enxergarem aí. Certo, então vamos lá. Agora a gente vai ver então o LED com portas NOR. Tá, pessoal, o circuito é esse aqui, então, tá? Ó, agora a gente tem, então, duas portas NOR ao invés das portas NAND, tá? As entradas 7 e reset. Vejam que a diferença aqui do circuito, tá? É que as saídas invertem agora, tá? Ó, agora aqui a gente tem o Q, tá? E aqui a gente tem o Q negado, tá? Então, essa é a diferença, tá? As portas e também as saídas aqui, a ordem das saídas, tá? Mas vamos analisar como ele funciona, então, tá? Este aqui, ele é um pouquinho diferente, então, por quê? Porque se você... Eu vou deixar aqui a tabela verdade, então, do com portas NAND, tá? Então, vou colocar aqui. Quando a gente tinha, então, 1 e 1 na nossa saída, né, no set reset, então a nossa saída, né, não mudava. Né, ela continuava, a gente estava em repouso. Já se a gente tinha, né, 0 aqui no set, então a nossa saída era setada, né, o nosso Q ia para 1. Se a gente tivesse 0 no reset, né, a gente tinha saída igual a 0. E quando a gente tinha as entradas 0 e 0, né, era inválido, então. Tá? Esse, então, né, é o nosso LED com portas NAND, tá? Essa é a tabela verdade dele, tá? O estado de repouso dele era, então, quando a gente tinha 1 e 1 nas entradas, tá? Que vai ser o contrário aqui, tá, pessoal? Porque aqui, o nosso estado de repouso vai ser quando a gente tiver 0 e 0 nas entradas, tá? Então, o que a gente vai ver agora, tá? A gente vai analisar o nosso circuito com 0 nas entradas, tá? E daí para duas condições, tá? Uma é quando o nosso Q for igual a zero e outra é quando o nosso Q for igual a 1, tá? Primeiro a gente vai começar a analisar aqui, então, ó, quando o nosso Q é igual a 1, tá? Então, eu vou colocar 1 aqui
E vamos ir analisando esse circuito, então, ó. Este 1 aqui, ó, ele é realimentado para cá, né? Então, veja, é realimentado para cá, tá? Aqui na nossa porta NOR, né, a gente tem 0 e 1, tá? Aí eu não sei se vocês lembram da porta NOR, mas vamos lá. A porta NOR é o inverso da OR, né? Então, ó, a gente pode ter aqui, ó, as entradas A e a entrada A e B, tá? Então, vou colocar aqui as 4 combinações. Então, se a gente tivesse, né, a porta OR só de A e B, o que, que a gente ia ter, né? Sempre que uma das entradas for 1, a nossa saída vai ser 1, tá? Já na porta NOR, então, ela é o inverso dessa aqui, né? Então, a gente só vai ter 1 para essa condição aqui, né? A gente só vai ter 1, né, quando as duas entradas forem 0, tá? Para todos os outros casos, a nossa saída é 0, tá? Então, aqui, no caso, como a gente tem 0 e 1, ó, 0 e 1 seria essa linha aqui, ó, a nossa saída é 0, tá? Então, eu vou ter 0 aqui, tá? Esse 0 é realimentado para cá, tá? Então, aqui eu tenho 0 e 0, ó. Vejam, quando a gente tem 0 e 0, né, a nossa saída é 1, tá? Então, a nossa saída é 1. Então, vejam, quando o Q é igual a 1 e as nossas entradas, né, tanto set quanto reset, eles são igual a 0, o que vai acontecer? A saída não muda. Tá? Foi isso que a gente percebeu aqui por essa nossa análise, tá? E se alguém não estiver entendendo nada, se eu estiver explicando muito rápido, vão me avisando, tá, pessoal? Qualquer coisa eu vou explicando de novo, tá? Eu quero que vocês entendam. Aí, beleza. Isso que a gente viu que acontece. Bom, vamos ver o que acontece, então, se agora a nossa saída Q for igual a 0, tá? Então, ó, a minha saída Q aqui, que era 1, ó, agora ela vai ser igual a 0, tá? Se ela é igual a 0, ó, a gente realimenta para cá. Tá? Então, aqui agora a nossa entrada aqui também vai ser 0, tá? Ó, 0 e 0 me dá uma saída igual a 1, né? É a única condição que dá a saída igual a 1. Então, aqui vai ser 1, que a gente realimenta para cá. E, ó, 1 e 0 vai me dar a saída 0, tá? Daí, ó, o 0 vem, então aqui já acabou, né, o nosso processo. Então, vejam, quando o nosso Q igual a 0, e a gente também, né, tem as duas saídas igual a 0, o que, que vai acontecer? A saída também não vai mudar. Tá? Então, o que, que a gente conclui com isso, tá? Que, na verdade, o nosso estado de repouso aqui para esse LET, tá? Com portas NOR, é quando as duas entradas forem 0, tá? Que é o contrário daqui, né? Aqui o nosso estado de repouso era quando as duas entradas eram 1, nesse aqui é quando as duas entradas forem 0. Eu vou apagar aqui a porta lógica NOR para a gente ir colocando a tabela verdade, então, deste flip-flop aqui, tá? Então, vou escrever aqui agora outlet com portas NOR, tá? E a gente vai montando a tabela verdade. Então, quando a gente tiver, né, 0 e 0 aqui nas entradas, né, a nossa saída não muda, tá? Esse é o estado de repouso. Agora a gente vai ver o quê? Bom, podemos ir 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1, tá? Vamos ir analisando, então, agora essas outras possibilidades, tá, pessoal? Então, bom, aqui, né, como vocês estão vendo que ele é o inverso, então quando a gente quer resetar o flip-flop, tá? Vamos ver o que acontece, tá? Então a gente quer resetar o flip-flop, tá? O que é resetar? É colocar a nossa saída Q em 0, tá? Então aqui a gente vai partir de alguns pontos, tá? Vamos partir daqui, tá? Então, ó, aqui a gente vai ver o que acontece quando o nosso Q é igual a 0, tá? Então, vamos lá. Vamos sair desse estado inicial aqui, tá? Deixa eu vir para cá. Ó, vamos sair desse estado inicial aqui, tá? Que o nosso Q já é 0, tá? E as nossas duas entradas aqui estão em 0, tá? Agora,
agora, então, o que eu vou fazer é colocar a minha entrada reset aqui em 1, tá? Então, aqui que era 0, ó, eu vou colocar 1. E agora, ó, a minha saída aqui, ó, eu tenho 1 e 1, né? Se eu tenho 1 e 1, qual vai ser a minha saída? Vai ser 0, né? Porque vai ser o inverso, então, tá? Isso, muito bem, Rafael. Tá? Então, vai ser 0, ó. Esse 0 é realimentado para cá. Se a gente tem 0 e 0 aqui, a gente vai ter 1, tá? Então, ó, aqui não mudou, né? Quando a gente colocou aqui, então, né, nessa condição, o meu R para 1, a nossa saída Q continuou 0, tá? Por quê? Porque a gente está, né, resetando o flip-flop. Então, a gente queria mesmo que o Q viesse para 0, tá? Agora vamos para outro, né? Vamos dizer aqui que o nosso Q, né, continua sendo 0, tá? Mas o nosso aqui, desculpa, o reset está em 0 e o nosso Q está em 1, tá? Porque agora, tá, eu quero fazer a situação, eu quero agora, tá, a gente analisar, então, o que acontece quando o meu Q anteriormente era 1, tá? E daí sim, né, eu coloco o meu reset para 1, eu quero ver o que acontece, tá? Mas vamos ver. Se o meu Q era 1, tá? Então, ó, esse 1 aqui eu veio para cá. Tá? Aí aqui eu tenho 0 e 1, né? Eu vou ter 0 aqui. Aí esse 0, ó, vem realimentado para cá. E aqui eu tenho 0 e 0 que vai dar 1, tá? Então, este aqui é o estado inicial. Deixa eu só ver se alguém falou mais alguma coisa. Não. Muito bem, podem continuar falando e me ajudando, tá, pessoal? Então, ó, este é o nosso estado inicial, tá? Esses são, então, são os valores das variáveis. E agora, a gente vai colocar aqui, ó, o reset igual a 1, tá? Então, aqui agora, ó, deixa eu fechar o aviso aqui. Então, ó, agora a gente vai colocar o reset aqui igual a 1, tá? Então, vejam, agora aqui a gente tem 1 e 0, tá? Na entrada da porta NOR. Qual vai ser a saída aqui? Isso, vai ser 0, né? Então, 1 e 0 na porta NOR, vamos ter 0, tá? Esse 0 vai ser realimentado para cá, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ter 0 e 0. Qual vai ser a saída aqui da nossa porta aqui negada? Isso, vai ser 1, né? Tá? Então, vejam, né? Quando a gente tinha, então, né, o nosso Q igual a 1 já anteriormente, e a gente colocou, então, o nosso reset em 1, né? A gente variou, então, e o Q virou 0, tá? Então, vejam. Opa, deixa eu explicar. Sempre que a gente colocar o reset igual a 1, a nossa saída Q vai ir para 0, tá? Porque a gente vai estar resetando, tá? Então, nessa linha aqui, ó, tá 0 e 1, tá? O que vai acontecer? O nosso Q vai ser 0, tá? Na verdade, não preciso botar aqui igual a 0, porque eu já estou colocando aqui que é o Q, tá? Então, a gente sabe que quando a gente colocar 1 no reset, o nosso Q vai ser 0, tá? A gente vai estar resetando o nosso flip-flop, tá? Podem ver, né, que a gente está tendo o inverso, né? Ó, antes aqui, quando a gente tinha 0 e 1, a gente tinha 1. Aqui, 0 e 1 vai dar 0, tá? Bom, beleza. Mas agora, né, vamos ver como a gente seta, então, esse flip-flop. Doutora, ali na realimentação a senhora não trocou um 0 ainda. Ah, verdade. Muito bem, ó. Aqui, ó, a gente veio com esse 1 aqui no Q negado. Opa, deixa eu tô na frente. Aqui o Q negado, né, ele virou 1. Então, a gente tem que trazer ele de volta para cá. Pode ser que a nossa saída mude, né? Vamos ver. Aí, aqui, ó, veio 1, né? 1 e 1 vai dar quanto? 0. 0. Então, não muda, né? Tá? Mas isso é bem importante, tá? Que nem eu já tinha me confundido semana passada, às vezes eu esqueci de trazer. E agora, por exemplo, não ia fazer diferença, né? Mas se eu fosse mudar aqui as entradas, né?
talvez isso fizesse diferença e eu ia analisar o circuito errado, tá? Então, sempre lembrem, né, de trazer de volta aqui, de realimentar de novo e ver se a gente vai ter alguma mudança na saída ou não. O que complicou, Joshua, só porque eu esqueci ali, ou tu não entendeu alguma coisa? Tá. Beleza, vamos ver agora, então, quando a gente seta, tá? Então, o que a gente vai fazer para setar esse flip-flop, tá? E aí também, né, a gente tem que partir sempre de duas opções, né? A gente tem que ver o que vai acontecer quando o nosso Q for 0 e quando o nosso Q for 1. Vamos começar analisando quando o nosso Q for 0, tá? Só uma coisa aqui, ó, que né, o reset, ele tem que estar em 0, tá, pessoal? Então, o nosso reset aqui, ó, tem que ser 0, tá? 0 e 1 vai me dar 0, tá? Ó, o 0 veio para cá, 0 e 0 dá 1, tá? Então, aqui, a princípio, tá tudo ok. Esse aqui é o nosso estado inicial, tá? Ó, set reset igual a 0, nosso ok igual a 0. O que a gente vai fazer agora, então, é colocar, né, o nosso set igual a 1. E daí a gente vai analisar o circuito e vai ver o que vai mudar. Tá? Então, ó, o meu set aqui, ó, que antes era 0, eu vou colocar ele igual a 1, tá? Aí, ó, eu tenho 1 e 0 aqui nas entradas da porta NOR. Qual vai ser a minha saída? Isso, vai ser 0, né? Então, ó, aqui a gente vai ter 0, tá? Ó, então, realimentamos para cá. Aí, ó, aqui a gente vai ter 0 e 0, né? As entradas da porta NOR vão ser 0 e 0. Qual vai ser a nossa saída? 1, tá? Então, aqui vai ser 1. Esse 1, né, a gente tem que realimentar para lá. Então, colocamos 1 aqui. 1 e 1 vai dar quanto? Isso, vai dar 0. Daqui não vai mudar, tá? Então, vejam, quando a gente colocou aqui o 7 igual a 1, né? Sendo que o nosso Q antes era 0, agora o nosso Q mudou para 1, tá? Então, aqui, ó, né, a gente teve que o Q mudou para 1, tá? Beleza, então a gente já viu que se o Q antes estava em 0, agora ele vai ser 1, né? Quando a gente setar, quando a gente colocar 1 ali na entrada 7. Vamos ver se quando o nosso Q for 1, tá? Se o que vai acontecer, tá? Então, quando agora o nosso Q for 1 e a gente coloca o 7 para 1 também, tá? Então, o que eu tenho que ter aqui? Aqui eu tenho que ter 0, tá? Porque a princípio o nosso 7 é 0, depois a gente vai trocar, tá? E eu tenho Q igual a 1, tá? Então, só vamos ver se está tudo ok aqui com o nosso circuito, se a gente tem que realimentar alguma coisa. 0 e 1 aqui vai dar 0. Esse 0 está aqui, 0 e 0 vai dar 1, esse 1 está aqui, tá? Então, o nosso circuito está tudo ok para a gente começar a analisar, tá bom? Então, ó, o meu 7 aqui, ó, eu vou trocar para 1. 1 e 1 vai dar quanto aqui na saída? 0, né? Então, aqui continua igual, esse 0 a gente traz para cá, que na verdade já está aqui. 0 e 0 vai mudar aqui a nossa saída? Não. Isso não, né? Porque 0 e 0 é a única condição que a saída vai ser 1. Ó, e esse 1 já está aqui, tá? Então, vejam, quando a gente coloca setando aqui, ó, se o Q já era 1, na verdade ele não muda, né? Ele vai continuar 1. Mas o que a gente conseguiu ver com isso é que sempre que a gente colocar a nossa entrada 7 igual a 1, a nossa saída vai ser 1, tá? Então, a gente já consegue completar aqui, ó, outra linha da nossa tabela verdade, tá? Que é essa aqui, ó, tá? Quando o 7 for 1 e reset for 0, a nossa saída aqui vai ser 1. Tá? Que se vocês olharem para cá, tá? Também é o inverso, né? Que nessa linha aqui, né, a gente tinha saída igual a 0, aqui vai ser 1, tá? E agora, o que falta, né, a gente vê o que vai acontecer quando tanto 7 quanto reset forem igual a 1. Então, vamos lá. Deixa eu só olhar aqui. Agora, então,
Ó, vamos dizer que a gente está nessa condição aqui, tá, pessoal? Opa, travou aí. A gente está nessa condição aqui do desenho, e agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 7 igual a 1 e o reset também igual a 1, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu reset igual a 1. No caso, como a gente está analisando aqui, né, o nosso Q antes, então, era 1, tá? Vamos lá. 1 e 0 aqui vai dar quanto? 0, né? Então, o nosso Q aqui passa a ser 0. Esse 0 é realimentado para cá, né? 1 e 0, né? A mesma coisa aqui vai dar 0, esse 0 veio para cá, tá? Então, vejam. Quando, né, a gente coloca 7 reset igual a 1, o nosso Q vai ser 0, porém, ó, o Q negado também vai ser 0, tá? E a gente não quer isso, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente quer que uma seja o inverso da outra, tá? A gente não quer que as duas saídas sejam iguais, tá? Por isso que essa condição, então, tá? De 7 reset igual a 1, a gente não utiliza nesse tipo de flip-flop aqui, tá? Desculpa. No caso, no LET, então, com portas NAND, tá? Obrigada. No caso, então, do LED com portas NAND, né, a nossa saída era inválida, então, quando as duas entradas eram 0, tá? E no caso aqui, desse com portas NOR, a nossa saída vai ser inválida, então, tá? Quando as duas entradas forem 1, tá? A gente não vai utilizar aqui essa combinação nas entradas, tá? Porque essa combinação, então, vai me gerar uma saída, né, igual, né? Tanto que quanto que negado vão ser o mesmo valor e a gente não quer isso, tá? Então, tá, é inválido, tá? A gente não utiliza essa combinação. E só para vocês verem, então, a representação disso aqui, tá? Para vocês, né, quando forem utilizar esse tipo de LED, não precisar desenhar todo esse circuito, o símbolo que a gente utiliza para ele, então, é esse aqui, ó. Também vai ser um quadradinho, é bem parecido com o outro, tá? Deixa eu fazer maior para vocês escrever dentro. Então, ó, a gente vai ter as saídas aqui, né? A nossa saída Q e a nossa saída Q negada. E as entradas aqui, tá? Ó, a entrada S e a entrada R. Tá, pessoal? Esse, então, tá? É o símbolo aqui desse nosso LED, tá? Do portas NOR. Só lembrando, então, né, que o outro, né, o LED com portas NAND, então, como é que eu vou desenhar de vermelho, poder fazer a mesma cor da verdade? Como que a gente fazia, né? Deixa eu só escrever aqui, LED. Então, ó, a parte das saídas era a mesma, tá? Ok. E que é negado. O que mudava? As entradas, né? Por quê? Porque esse aqui, né, ele é ativo quando a entrada for 0, tá? Então, o que a gente fazia, né? A gente colocava aqui o negado, as entradas, né? E a gente colocava a negação aqui também, ó, a bolinha aqui, tá? Então, vejam, tá? Cuidem a simbologia, tá? A diferença de um para outro, tá? Esse aqui é o com portas NOR, tá? Esse aqui é com portas NAND, tá? Por quê? Porque esse aqui, então, ele é de repouso, né? Quando as entradas forem 1, né? Repouso quando as entradas forem 1. E ele é acionado, né, com uma entrada em nível baixo aqui, né? Quando a gente coloca 7 igual a 0 ou reset igual a 0, a gente vai mudar o estado dele, tá? Já esse aqui, então, né? Quando ele está no estado 0, que ele está em repouso, tá? E ele é acionado, então, com uma das entradas forem 1, né? Quando a gente colocar 1, então, nas entradas, que a gente vai setar ou resetar ele, tá? Essa é a diferença entre os dois, tá? Lembrando, então, que o circuito aqui é o mesmo, né? Só muda a porta lógica, né? Uma com portas lógicas NOR, outras são com portas lógicas NAND, tá? E cuidem, então, essa diferença. Não vão se enganar, tá? Quando forem analisar, né? Achar que é um é o outro, tá? Então, o que vocês podem cuidar? A simbologia, tá? Ou o circuito, né? Ver se é com portas NOR ou NAND. Só lembrando que a gente pode utilizar a representação alternativa. Lembra como... Vocês lembram como seria a representação alternativa de uma porta NOR, por exemplo? Como eu poderia fazer essa representação? Uma porta end com negação na entrada. Isso, né? Deixa eu desenhar aqui. Então, ó,
a gente tem a nossa porta lógica NOR aqui, né? Então, o que a gente faz? A representação alternativa a gente troca, né? A porta lógica a gente utilizava a OR, a gente utiliza uma AND. Então, essa porta lógica vai virar uma porta lógica AND. Aí, tudo que é negado a gente tira a negação e o que não é negado a gente coloca, tá? Então, aqui que é negado a gente tira e nas entradas que não são negadas a gente coloca, tá? Então, essa é a representação alternativa dessa porta lógica aqui. Por exemplo, esse circuito aqui, né? Eu poderia desenhar como? Então, eu vou representar outra igual aqui. E fazer essa realimentação, né? Aqui vai ser meu set, aqui vai ser meu reset. Aqui a saída aqui negada e aqui a saída aqui, tá? Então vejam, esses dois circuitos, né, são exatamente a mesma coisa. A gente só está utilizando uma porta lógica aqui e ali a gente está utilizando a representação alternativa dela. Tá? Eu vou colocar uma forma de onda aqui agora, então, né, das entradas, e daí a gente vai analisar o que vai acontecer com a saída do nosso flip-flop, tá? Pensando, então, que a gente está utilizando aqui, né, este com portas NOR. Lembrem da tabela verdade ali também, né, para a gente conseguir fazer análise desse circuito. Ó, pessoal, a gente precisa saber aqui qual é o estado inicial do que, tá? Então, eu vou colocar aqui também, tá? Deixa eu só... Perdi a tampa da minha caneta. Tá bom, deixa assim. Eu só vou colocar aqui, então, ó, as marcações do tempo para a gente saber cada período que a gente tem que analisar, tá? Sempre que vai mudar alguma coisa de estado aqui que a gente tem que ver o que vai acontecer. Tá? Eu vou dizer aqui, tá? Que nesse estado aqui, tá? Nesse início de tempo aqui, o meu Q era 0, tá? Só lembrando, então, né? Aqui, então, a gente tem essa minha caneta azul, você foi 0, e aqui o 1, né? E aqui 1 também, tá? Então, vamos lá. A gente tem que analisar agora, tá? Esse diagrama de tempo aqui, tá? Pensando, então, que a gente tem um leste, né? Feito com portas NOR, tá? Ou seja, então, a tabela verdade, a gente vai olhar essa aqui de baixo, tá? Essa em laranja aqui que a gente montou agora, tá? E a gente viu, então, ó, no instante inicial aqui, a gente tem o set igual a 0, tá? O reset também igual a 0, tá? E nesse período aqui, o nosso Q também é 0, tá? Então, o nosso estado inicial desse flip-flop, tá? É quando o nosso Q é 0, ok? Então, agora, né, cada vez que uma das entradas muda, a gente tem que analisar, ver se vai acontecer alguma coisa com o flip-flop ou não, né? Se ele vai mudar a saída ou não, tá? Então, vejam, ó, agora aqui, ó, a gente tem o set igual a 1, tá? E o reset igual a 0, tá? E o nosso Q antes era 0. Qual que vai ser o Q aqui? Ele vai mudar ou ele vai continuar sendo 0? Vai mudar. Isso, ele vai ser 1, né? Porque, ó, a gente tem aqui, ó, 1 e 0, né? Então, a nossa saída aqui vai ser 1, né? A gente vai estar setando o flip-flop, tá? Então, durante esse instante de tempo aqui, ó,
ele vai vir para 1. Beleza. E agora, ó? Agora, ó, o meu set é 0 e o meu reset é 0 também. Qual vai ser a minha saída aqui? Não muda isso, né? Não vai mudar, porque agora o nosso flip-flop ele vai estar em estado de repouso, né? O estado de repouso desse aqui é quando as duas entradas forem 0. Então, o que vai acontecer é que eu só continuo a sair daqui, né? Se a minha saída fosse 0, ela ia continuar sendo 0, porém, como é 1, ela vai continuar sendo 1. Ok. E agora que eu tenho ó, set igual a 0 e reset igual a 1, o que vai acontecer aqui com o meu flip-flop? Isso, a gente vai estar resetando, né? Então, ele vai ir para o estado 0 aqui, ó. Tá? Então, vem aqui, ó, durante esse instante de tempo vai ser 0. Isso aí, muito bem. E agora que a gente vai ter 0 e 0 nas entradas? Continua 0, né? Porque a gente vai estar no estado de repouso que a saída não vai mudar, tá? Então, nesse instante de tempo aqui, continua 0. E agora, nesse instante de tempo aqui, que vai ter 0 no set e 1 no reset? Isso, continua 0, que agora a gente vai estar resetando. Porém, como ele já está em 0, né, só vai continuar sendo 0. Nesse instante de tempo aqui que a gente tem 0 e 0, isso vai continuar sendo 0, porque a gente está em estado de repouso, né? E aqui, ó, que agora a gente tem 1 no set e 0 no reset. Isso, agora a gente vai estar setando o nosso flip-flop, né? Como a gente vai estar setando, então, né, a nossa saída aqui vai vir para 1, tá? E agora, o último instante de tempo aqui que a gente tem 0 nas duas entradas. Isso, né? Como a gente está em estado de repouso, né, a nossa saída não vai mudar, tá? Então, ela vai continuar aqui sendo 1, tá? Então, é assim que vocês teriam que analisar um circuito, tá, pessoal? Poderia ter dado, né? Poderia ter dado só aquela caixinha lá do LED, ter dado essas formas de onda e pedido para vocês desenharem a saída aqui, tá? E só uma coisa, então, se eu pedisse para vocês desenhar, né, a saída aqui, ó, que é negada, tá? O que vocês teriam que fazer? Só vocês teriam que fazer o inverso desse desenho aqui de cima, tá, pessoal? Por quê? Porque o que negado é o inverso do que, tá? Então, o que a gente faria? Onde é 0, a gente coloca 1, e onde é 1, aqui a gente coloca 0, tá? Então, a gente só pegaria e desenharia a forma de onda contrária aqui, tá? Se eu quisesse, né, também desenhar o que negado. Então, vocês podem fazer isso, né? Podem, por exemplo, só desenhar o que e depois só pegar, né, e fazer o inverso dele e fazer a forma de onda complementada aqui para ter o que negado. Certo? Alguma dúvida aqui? Só vou achar a tampa da minha caneta. Bom, deixa ela sem tampa por enquanto. Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Se acontecesse de os dois, de o set e do reset estar em 1, o que aconteceria com a onda, como é inválido? Bom, daí depende, tá, Yasmin, que nem... A gente pode analisar isso. A gente diz que é inválido porque a gente vai ter as duas entradas iguais, né? Deixa eu desenhar. Tu quer dizer, se eu pedisse para te desenhar essa forma de onda, eu não vou pedir no caso, tá? Porque é o estado inválido. Eu fiz análise com vocês. Deixa eu desenhar o circuito aqui, daí a gente faz a análise junto. A gente fez, né, quando o nosso Q, então, não lembro agora se era 0 e 1, mas acho que nos dois casos vai ser igual a... Tá. Portas NOR aqui. Q negado. Q. Reset. Set. E a gente alimenta aqui. Tá. Então, a gente pode ir desenhando o diagrama de tempo junto, tá? Então, olha só. Agora, ó, a gente vai ter o Q, tá? Que eu vou dizer que o nosso Q era igual a 0. Aí a gente vai ter o Q negado, que eu vou dizer que era igual a 1, tá? Aí, por enquanto, aqui a gente tem tanto o set quanto o reset em 0, tá? Tá? Então, esse vai ser o nosso diagrama por enquanto. Ó. Então, o Q é 0, o Q negado é 1, o set é 0 e o reset é 0.
tá? Então, vamos ver. 0 vem aqui, 0 e 0 vai dar 1, né? 1 vem para cá, 1 e 0 dá 0, tá? Beleza, é o que a gente tem por enquanto. Aí, ó, agora eu vou colocar tanto 7 em 1 quanto reset. Tá? Então, eu pego... Aqui, vou colocar um aqui e um aqui. Aí depende de onde a gente vai começar a analisar, né? Ó, aqui 1 e 1 vai me dar 0, né? Aí esse 0 vem para cá. 1 e 0 também vai me dar 0. Esse 0 vem para cá, né? A gente vai ter 0 e 1 que vai dar 0. Então, vejam, quando a gente colocou 1 e 1, né? Tanto o Q quanto o Q negado foram para 0. Então, o meu Q continuou 0 e o meu Q negado aqui veio para 0. Tá? E aí, né? Isso vai continuar assim, certo? Porque, então, mesmo que teu Q for 0 ou for 1, na verdade, eu posso fazer um exemplo com ele sendo 1 aqui, porque assim ele tá 0, vai continuar sendo 0, mas eles também vão mudar. Então, vamos pensar em outro instante de tempo, não seguindo esse, tá? Bom, eu posso fazer assim, ó, agora eu vou colocar o reset para 0, tá? Vamos colocar o reset para 0 aqui. Então, o meu reset aqui ó, vai vir para 0. Tá? E o meu set vai continuar sendo 1, tá? Então, ó, coloquei o reset para 0 e o meu set para 1. Então, reset para 0 e set para 1. 0 e 0 aqui, ó, vai me dar 1. 1 vem para cá. 1 e 1 vai dar 0, esse 0 vem para cá, tá? Então, ó, quando a gente colocou, né, 0 e 1, a gente vai estar setando o nosso flip-flop, né? Por isso que aqui a saída OK, então, veio para 1. E que negado continua sendo 0, tá? E agora o que eu vou fazer, então, é colocar o reset de novo para 1, tá? Porque quando a gente analisou aqui, o nosso Q era 0 antes, né? Agora, então, a gente vai fazer a mesma análise quando o nosso Q for 1, tá? Então, agora eu vou colocar o meu reset de novo para 1. Então, ó, o meu reset e meu set vão ser 1 novamente. Então, eu vou colocar meu reset 1 aqui. Ó, vamos lá. 1 e 0, né? Vai me dar 0. Esse 0 vai vir para cá. Daí a gente vai ter 1 e 0, que vai dar 0, que veio para cá e continua assim, ó. Então, ó, quando a gente colocou, né, nessa situação, tanto o Q negado quanto o Q viraram 0 de novo. Então, esse aqui volta para 0 e esse aqui volta para 0. Então, tu vê que quando a gente tem essa saída inválida, né, tanto o Q quanto o Q negado vão ser 0, tá? Então, claro, se tu tivesse, né, essa forma de onda, né, tu teria que desenhar aqui, né, se 7 e reset forem 1, tanto o Q negado quanto o Q iam ser 0, tá? Então, é assim que tu ia desenhar, tá? Só ia colocar igual a 0, que se tu lembrar desse aqui, né, este aqui, né, nessa situação aqui, tanto o Q quanto o Q negado eram igual a 1, tá? Então, claro, caso tenha essa forma de onda, tá? Essa forma de onda onde 7 e reset forem igual a 1, tá? Aqui, né? E aqui no caso igual a 0, então aqui vocês desenhariam tudo como sendo 0, tá? Tanto o Q quanto o Q negado vocês desenhariam como 0. Aí, claro que vocês teriam que analisar as duas formas de onda, né? Vocês não poderiam, que nem eu fiz agora, né? Só de fazer a forma de onda complementada. Por quê? Porque nesse caso não vai ser mais o complemento, mas é por isso realmente que é inválido que a gente não utiliza, né, essa linha aqui, assim como a gente não utiliza essa aqui também. Conseguiu entender isso, hein? Sim, sim, muito obrigada. Bom, vamos voltar aqui. Tá? Então, ó, o que eu fiz agora, né, foi, a gente fez agora ali no quadro, né, a gente desenhou, então, né, viu todas as combinações, desenhou essa tabela verdade aqui, né,
que agora, né, o nosso estado de repouso em set reset é 0, né? E quando a gente coloca 1 aqui nas entradas, né, a gente ou vai setar ou vai resetar o nosso flip-flop, né? E lembrando que 1 e 1, então, uma entrada inválida, por quê? Ó, porque produz tanto Q quanto Q negado igual a 0. É aqui a simbologia que eu fiz, né? Que eu mostrei para vocês ali no quadro, né? Que daí a gente não tem a negação, né? A gente não tem nem a complemento aqui do set reset, nem a negação aqui, tá? Só lembrando, então, que no meu NOR, desculpa, o LED com portas NAND, né? Vejam, ó, a nossa saída, a nossa entrada 0 e 0, que era inválida, ela produzia tanto Q quanto Q negado igual a 1, tá? Vejam que é quase tudo inverso uma da outra, né? E daí aqui, né, a simbologia, então, né, a gente tem um quadradinho, porém tem a negação aqui na entrada e também tem a variável negada ali, tá? Essa é a diferença entre os dois. Ambos, tá, são chamados de LEDs SR, então, tá? Pessoal, daí assim, ó, vocês vejam que a gente sempre analisou os circuitos aqui, né? Eu sempre dizia, a gente vai analisar agora com o Q sendo 0, ou a gente vai analisar agora com o Q sendo 1, tá? Porém, se vocês pensarem na prática, tá? Se a gente pegar e montar o circuito, tá? Montei ali um circuito com flip-flop. Não tem como eu saber se o meu circuito vai ligar, né? Vai ser energizado com o Q sendo 0 ou sendo 1, tá? Metade, metade, aí 50%, tá? De chance de ligar e ser 0, 50% de ligar e for 1, tá? Então, se vocês, né, forem analisar o circuito e querem que ele comece no estado particular, né, comece com Q igual a 1 ou com Q igual a 0, vocês vão ter que fazer isso antes, né? Vocês vão ter que ligar e setar e resetar, setar ou resetar, né? Para garantir, então, que a tua saída já esteja no estado que tu quer, né? Que tu quer que, você quer que a minha saída comece com 0, daí eu vou lá, reseto o flip-flop. Se eu quiser que a minha saída comece com 1, eu vou ter que ir lá e setar o flip-flop, tá? Consegui entender? Porque quando a gente liga o circuito, não tem como a gente saber, né? Não é sempre vai começar com Q igual a 0 ou sempre vai começar com Q igual a 1, tá? Depende. Então, vocês ou vão ter que setar ou resetar o flip-flop antes de vocês utilizarem, então, para vocês terem o estado que vocês querem, tá? E sobre esses dois, a gente vai ver mais tipos, tá? Mas sobre esses dois, então, tá? O LAT com portas NOR e com portas NAND era isso, tá bom? O que a gente vai fazer? Não sei se alguém quer me perguntar alguma coisa sobre isso, ou ficaram com alguma dúvida em relação a esses dois tipos. Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora, deixa eu abrir aqui. Aqui. É um Kahoot, tá, pessoal? Que, lembrando, então, vale um ponto, tá? Na nossa nota, então, todos que a gente fizerem, todos que a gente fizer agora, né, vão contar para o segundo trimestre, tá? Aí, claro, depende de quanto a gente fazer, tá? Depende de quanto a gente fazer para saber, tipo, qual vai ser o peso de cada uma. Mas todos eles somando vão valer um, tá? Aí eu vou colocar o código aqui e vocês vão entrando aí, tá? Eu posso mandar o site aqui também. E daí eu espero vocês entrarem. É só digitar, né, da Kahoot.it, ou só digitar Kahoot no Google mesmo, que aí vocês vão entrar, tá? E daí é só colocar esse código aqui que vocês conseguem. Se alguém tendo algum problema aí, só avisar. Somos 12 aqui. Não, somos 13.
Tá, pessoal, vocês vão colocando esses nomes, mas caso alguém não entre, daí eu preciso que vocês me digam qual é o nome de vocês para eu saber quem entrou e quem não entrou, já que isso vai contar pela participação de vocês, tá? Não, se alguma pessoa não entrar, daí vocês me digam os nomes, né? Quem tá utilizando o que para eu saber quem não entrou. Que eu vou parar de gravar aqui. Não, nós somos 11, né? Porque eu conto por duas pessoas. Tá. Então tá todo mundo aí? A gente pode começar, tranquilo? Eu não entrei ainda. Talvez eu caia algumas vezes porque a minha internet tá muito ruim. Mas se vocês quiserem começando, Não, pode começar. Pode entrar, eu espero, tá? Eles não tem problema. Tá. Acho que agora estamos todos. Tá, então eu vou. Deixa eu botar o musiquinho aqui. Aí, pessoal, vai ter perguntas desde o início, assim, dessa parte, tá? Não é só dessa parte agora, tá? Vai ter umas perguntas meio aleatórias aí. Vamos lá, então. Tá? Como a pergunta dizia quais os dois dígitos numéricos, tá? Então, por ser dígitos numéricos, tá? Por isso que baixo e alto tá errado, tá? Pois é, o meu computador tá trancando um pouco, eu acho. Acho que agora melhorou, Matheus. Não, antes eu nem conseguia mexer direito no meu computador, agora eu tô conseguindo. Acho que vai melhorar. Tá, mas qualquer coisa vão me avisando. Bom, então tá, só por estar errado aqui, esse 1 e 0, baixo e alto, tá? É por causa que a pergunta dizia dígitos numéricos, tá? Mas tudo bem, era 0 e 1 a resposta. Isso aí. Então, Pedro, Rafael aí não está liderando por muito pouco. Ó, essa daí é só a verdadeira ou falso, tá, pessoal? Isso aí, né? Baixo e alto a gente pode utilizar, né? Para dizer, então, os dois níveis lógicos, 0 e 1, tá? E era verdadeiro. Então, se alguém não entender alguma coisa, o porquê de alguma resposta, vocês perguntem daí, tá bom? Lembrem que conforme vocês vão acertando perguntas seguidas, vai contando ponto, né? A pontuação de vocês vai aumentando.
Então, um dígito binário a gente chama de um bit, certo? E quando a gente tem, então, 8 bits, 8 dígitos binários, a gente chama de byte, tá? Então, um byte, na verdade, são 8 bits, tá? Não é um só. Um só é bit, 8 são bytes. Tá, então, ó, o que diz a pergunta? Um circuito digital pode produzir a mesma tensão de saída para diferentes valores de tensão e corrente de entrada. E na verdade pode sim, tá, pessoal? Vocês lembram que eu mostrei lá nas primeiras aulas para vocês um gráfico dos níveis de tensão e quais níveis representavam então o nível lógico baixo e o nível lógico alto, né? Então não é só um valor específico, né? É uma faixa de valores, tá? Por isso que então essa pergunta, né, ela é verdadeira, tá? Não é falsa. Das nossas primeiras aulas lá, né, sobre o que eram variáveis digitais, o que eram variáveis contínuas, né, analógicas. Isso, muito bem, tá? É a hora do dia usando o relógio do sol. Por quê? Porque não tem uma faixa limitada de valores, tá? Se tu pensar na hora do dia usando um celular, né, vai mudando os dígitos, né? Já a medição da bola em milímetros também, né? A gente vai medindo em milímetros, tá? Então tem valores fixos que a gente vai seguindo, assim como a subida usando uma escada, já usando o relógio do sol, né? Ele pode assumir qualquer posição ali, por isso que essa não seria, né, alternativa digital, tá? Olha, muito bem, ó, tem várias pessoas aí acertando perguntas em sequência. Tá. Aqui a gente tem que lembrar lá das aulas, né, de como a gente sabia, né, qual é o maior número que a gente podia representar. Então a gente sempre tinha que ver qual era a base, né? Se era um dígito, um número hexadecimal, um número binário, né? Aqui no caso, como está dizendo bits, então é binário, tá? Então a base que a gente utiliza é a 2, tá? Aí o que a gente faz? A gente vai pegar o 2 e vai elevar num expoente. Qual é esse expoente? N, que seria, né, quantos dígitos a gente vai utilizar, que aqui no caso são 5. Se eu fizesse 2 na N, seria, né, quantas posições eu posso ter, tá? Porém, o maior número é 2 elevado na N menos 1, tá? Então, 2 elevado na N, que seria 2 elevado na quinta, vai me dar 32. Porém, eu tenho que tirar 1, tá? Para saber o maior número que eu posso representar, tá? Se fosse só o número de posições, aí sim seria 32, tá? Mas como é o maior número que eu consigo representar, já que a gente conta o zero também, né? Então, o número é o 31, tá? Então, seria 2 elevado na N menos 1, tá? Por isso que a resposta correta é 31 e não 32.
Isso, então veja só, né? A gente ia incrementando, né? Então, o próximo número aqui, né? A gente colocaria um aqui, né? Porque aqui não tem mais como mudar, eles já estão no máximo, então ficaria um aqui e os outros ficariam zero, tá? Por isso que essa aqui é a alternativa correta, tá? Então, o Pedro continua na liderança. Nós estamos na metade recém, tá? Então tem tempo aí para recuperar. Muito bem, pessoal, a maioria acertou. Lembra então, né, que quando a gente vai transformar um número binário para hexadecimal, a cada 4 bits, então, né, a gente tem um dígito hexadecimal, tá? Então, eu até dei um espacinho aqui para ficar mais fácil de vocês verem, né? Então, para esses 4 aqui, a gente teria que ter um dígito hexadecimal e para esses outros 4, outro dígito, né? Bom, esse aqui tá fácil, né? Era o 3, né? 1 e 1, 1 mais 2 aqui vai dar 3. Se vocês virem, né, o início de todos era 3. Então, na verdade, o que tinha que fazer mesmo era ver qual era este número aqui, né? 10, 10. Se vocês lembrarem do peso, né? Então é peso 1, 2, 4 e 8. Então aqui seria esse número seria 8 mais 2, que dá o 10, né? Então a gente teria que saber qual é o dígito hexadecimal que representa o número o decimal 10, tá? E se fosse precisar hexadecimal, vai de 0 a F, né? Então, na verdade, o nosso 10 seria a letra A, tá? Por isso que aqui, ó, né, essa foi a resposta correta, o 3A. A Yasmin tá chegando ali. Tá, pessoal, lembrando lá até da outra pergunta, né? Um byte, né, eram 8 bits, tá? Então, cada byte tem 8 bits, tá? Então, se eu fosse pensar quantos bytes eu preciso para ter 32 bits, é só dividir 32 por 8, tá? 32 dividido por 8 nem dá. Dá 16, 24, então dá 4, né? Então, na verdade, uma sequência de 32 bits, eu precisaria de 4 bytes, tá? Aqui, no caso aqui, 8 vezes 8, né, daria 64. Então, se eu utilizasse 8 bytes, eu estaria representando 64 bits, tá? Então, por isso que essa alternativa era falsa. Ó, acho que é o Joshua aqui assumiu a liderança. Aí, quando a gente viu, né, que a gente podia representar qualquer porta com as portas NEM de NOR. Tá, porque são duas. Não sei, não vou conseguir escrever aqui. A gente tem uma porta NAND, né? Que é uma porta AND negada, certo? Então, se eu quiser fazer uma porta AND, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter a NAND e fazer ela negar de novo, né?
Se eu tiver uma NAND e negar a saída, eu vou ter a AND, tá? Então, o que acontece? Eu pego uma NAND, coloco as duas entradas, tá? Aí eu vou ter aqui, né, a saída da NAND, e daí eu nego de novo. Vocês lembram como a gente faz a porta NOT com a porta NAND? É só colocar, né, a entrada, a mesma entrada nas duas entradas, no caso, né? Vai entrar a mesma coisa nas duas entradinhas ali da porta, tá? Que isso seria a porta NOT, tá? Então, eu fiz uma da NAND e outra negada, tá? Por isso que a resposta correta aqui são duas. Tá, para representar com porta NOR, porta END, né? O que a gente teria que fazer? A gente teria duas portas NOR, uma para cada entrada, né? Que daí a gente já coloca nas duas entradas da porta NOR a mesma variável, né? Então, por exemplo, se eu tivesse A e B, eu pegaria uma porta NOR, colocaria A e B, A nas duas entradas de uma porta, na outra eu colocaria B nas duas, e daí eu passaria de novo, né? Daí por uma outra porta NOR, tá? Não sei se você lembra muito bem, qualquer coisa, dei uma revisada lá nessa parte, tá? Mas aí por isso que a gente precisaria de três para representar uma porta end. Já se fosse o contrário, né? Quantas portas NOR precisaria para uma porta OR, daí seria duas, tá? Porque seria a mesma configuração lá para as NANDs para representar a porta end. Tá. Então, aqui a gente tinha que ver qual porta lógica era cada uma dessas, né? Bom, a primeira e a terceira eu acho que são mais fáceis, né? Aqui a gente tem uma porta end e aqui na terceira a gente tem uma porta NOR, né? A porta OR negada. Então, se vocês verem end e a terceira NOR, já ficaria entre essas duas primeiras aqui, né? Entre o vermelho e o amarelo, tá? E essas duas eu falei lá numa aula sobre o mapa de Carnot, né? Que essa aqui, então, era a Shor e essa aqui era a XNOR, tá? Lembrem, né, que uma delas... Ah, na verdade, eu não vou falar porque vai ter para vocês responderem uma questão sobre a tabela verdade, tá? Mas então aqui, ó, a número 4 é uma porta Shor, tá? Lembrando, né, que ela é composta, então, por outras portas lógicas, né? Tem todo um circuitinho para ela, mas aí a gente representa por essa porta lógica aqui. E essa aqui é a porta lógica XNOR, né? Que daí ela, então, ela é a porta Shor negada. Por isso, né, que era essa aqui a resposta. Mas vocês estão muito bem.
Tá, então vamos lá, pessoal. Ó, essa primeira aqui, né, era uma porta-OR, né? Porque a gente tem a saída aqui é zero, né? Só quando as duas entradas forem zero e quando uma ou as duas entradas forem uma, a saída é um, tá? Então a gente já ficaria aqui entre essas duas opções, né? Vermelho e azul, tá? Aí a segunda aqui. Essa aqui é a short, porque o que é a short? A gente só tem a saída igual a 1 quando as entradas forem alternadas, né? Então, ó, 0 e 1, 1 e 0, né? Quando as entradas forem diferentes, né, a gente tem a saída igual a 1. Só lembrando, então, que a porta short e XNOR, elas só existem para duas entradas, né? Todas as outras portas lógicas existem para duas ou mais, tirando a porta NOT, né? Essas não, essas são só duas, tá? Então, se a gente tiver as entradas alternadas, né, a gente tem a saída igual a 1. Essa é a porta short. Já a porta XNOR, a gente só tem, né, a saída igual a 1 quando as entradas forem iguais, tá? Então, se as entradas forem 1 e 1, a gente teria 1 aqui. E se for 0 e 0, a gente também teria 1, tá? Que seria o inverso dessa porta lógica aqui, tá? Então, short, entradas diferentes, saída igual a 1. XNOR, né, entradas iguais, saída igual a 1. Tá? Acho que vocês se confundiram um pouquinho, então, aqui na short e na XNOR. Ó, essa vale o dobro de pontos, hein, pessoal? Tá? Então vamos lá. Olha só. O mapa de Carnot a gente tem que fazer agrupamentos, né? Então o que a gente pode ver? Que esses 4 ons aqui a gente pode agrupar. Só lembrando, né, que dependendo de quantos bits a gente agrupa, né, vai ser o tamanho da nossa variável. Se eu conseguir fazer um agrupamento com 4, né, eu vou ter então uma variável, uma expressão com duas variáveis só, tá? Então aqui, se eu agrupar esses 4, eu tenho que ver primeiro o que muda aqui, né, ó. Aqui o A mudou e o B continuou o mesmo, então eu vou manter o B, tá? E agora eu analiso aqui as colunas, né? Ó. O meu C mudou e o D continuou o mesmo, então eu vou ter BD, tá? Então um dos termos vai ser o BD. Aí vamos ver. Ó, BD aqui, ó, bom, na verdade eu não precisaria analisar mais, né? Eu já sabia que essa é a resposta certa. Mas vamos ver o outro, ó. Aqui, ó, lembrem, né, que o mapa ele se dobra, né? Então a gente pode agrupar esse um com esse outro um aqui. Lembrando, então, se a gente tem um grupo de 2 só, a gente vai ter 3 variáveis, tá? Nossa expressão vai ter 3 variáveis. Bom, a gente sabe, né, que o AB negado aqui, ó, vai ser, porque não muda, né? A gente está na mesma linha, então vai ser A negado, B negado, tem que ver qual vai ser a outra variável. Aí tem que analisar daqui para cá o que muda, né? Ó, o C mudou e o D continuou o mesmo. Então, o C a gente elimina e pega o D, tá? Então, vai ser A negado, B negado, D negado. Então, ó, a negado, B negado, D negado. Daí tem esse risquinho ali, porque não tem como colocar aqui no Kahoot, tá, pessoal? A negação em cima. Então, é esse risquinho, tá? Por isso que essa aqui é a resposta correta, tá? Até se vocês verem, o A, B, D nem tinha em nenhuma outra, né? Então, né, vocês podiam analisar tanto um grupo quanto o outro que vocês já conseguiriam, né? Não precisaria analisar os dois para vocês verem que essa aqui era a resposta correta. Ó, trocamos aí, ó. E a Helena, olha aí, ó, subiu já vários lugares. E a Yasmin tá chegando também, ó. Vamos ver. Mas essa e outra só, tá, gente?
Olha só. Primeiro vamos entender, tá? A gente quer saber qual expressão a gente pode implementar com uma única porta OR, tá? Então, eu não posso utilizar mais nenhuma porta além de uma porta OR, tá? Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa negada, eu já não posso utilizar, tá? É que a gente tem que utilizar aquele teorema, né? Por exemplo, aqui, ó, se a gente tem x mais xy, tá? O que que vai ser? X mais xy, a gente vai ter x mais y, que seria o caso, por exemplo, dessa segunda aqui, ó, que tanto o meu a é igual, aqui também o meu a é igual, tá? Então, nessas duas aqui, na 2 e na 4, né, eu uso x mais xy é igual a x mais y, tá? Então, aqui na 2, ó, o meu x é o a negado e meu y é o b. Então, o igual dessa aqui seria a negado mais b, tá? A negado mais b, eu já preciso de duas portas, né? Eu preciso de uma not e de uma or. Então, a 2 não pode ser. Se a gente olhar aqui a 4 também, né? Porque aqui eu precisaria de A negado mais B negado. Então, eu precisaria de uma not para o A, uma not para o B e mais uma hora. Então, eu precisaria de 3 portas lógicas, tá? Então, eu sei que a 2 e a 4 não podem ser, tá? Aí, vamos analisar aqui, ó. Esse aqui. A gente tem A mais A negado B, tá? Então, quando a gente tem X mais X negado Y, a gente fica com X mais Y também, tá? E eu falei errado antes, né, pessoal? Se a gente tem x mais xy, fica só igual a x, tá? Então, que nem ali na 2 e na 4, né, que a gente tem x mais xy, a gente fica só com um x, que a gente poderia colocar, por exemplo, o a negado em evidência aqui, né, a negado ia ser 1 mais b, né? Então, esse 1 faz com que seja só a negado, tá? Então, me desculpem, eu errei aqui na 2 e na 4, porém, a gente ficaria ainda só com uma variável negada, então a gente precisaria, na verdade, de uma porta not, né, não de uma porta or, então por isso que a 2 e a 4 não podem ser. Aí essas duas aqui, né, se a gente tem x mais x negado y, a gente vai ficar com x mais y, tá? Então aqui a gente ficaria com a mais b. Então vejam, aqui se a gente ficaria com a mais b, a 1 já é uma dessas alternativas, né? Então a gente precisa da 1. Aí vamos ver aqui, ó. Aqui a gente ficaria com a mais b negado. Então a gente teria uma porta para o a e mais uma porta, né? Desculpa, uma OR de a, porém é com b negado. Então a gente precisaria de uma porta not, tá? Então, por isso que aqui a gente não pode utilizar a alternativa 3, tá? E aqui é 5, ó, quando a gente tem isso, né, a gente tem x negado mais xy, tá? A gente ficaria com x negado mais y. Então, aqui seria a negado mais b negado, tá? Então, na verdade, a única alternativa aqui seria 1. Eu acho que eu até errei aqui. 1 e 2. Não, porque aqui seria a negado só. Tá, pessoal? Então, desculpem, eu até errei. Na verdade, a única alternativa correta aqui é a 1, tá? As outras não podem, porque tem a not, a gente não precisaria só de uma única porta-OR, a gente precisaria de outros, tá? Então, essa aqui tá errada, é a menos errada, mas ainda tá errada, tá? Porque teria que ser só a expressão 1. Me desculpem, então vamos para a última questão aqui, tá? Olha, alguém nem tá lendo, né? Só tá respondendo aí. Tá, vamos analisar, olha só. Aqui, então, a gente tem, né, dois circuitos que representam a mesma coisa, na verdade, né? Porque a gente tem AB mais AC, né? Que é a mesma coisa que A, né, em evidência, B mais C, tá? Então, esses dois circuitos representam a mesma expressão, tá? Tanto faz. Aí, o que está dizendo aqui? Se as minhas entradas A e C têm um valor igual a 1, tá?
tanto faz, então, qual vai ser o valor de B, né? Se A e C forem 1 ao mesmo tempo, né, a minha saída vai ser 1. Bom, vamos analisar aqui, ó. O meu A é igual a 1, tá? E aqui, uma porta-OR de B com C. Então, se C for 1, a minha saída aqui já vai ser 1, né? Então, se meu C for 1, 1 mais 1 vai dar 1. Beleza, aqui eu sei que é verdade. Se são a mesma coisa, tem que ser igual, né, pessoal? Então, vejam. Aqui, se meu A for 1, ó, depende do B, né? Se B for 0, minha saída vai ser 0, tá? Porém, aqui, ó, aqui a gente tem A mais C, A e C, desculpa, uma porta-int de A e C. Então, ó, A é 1 e C é 1, aqui a gente vai ter 1. Como aqui é uma porta-OR, né? Se uma das entradas for 1, a saída já vai ser 1. Então, por isso que é verdadeiro, tá, pessoal? Se A e C forem 1 ao mesmo tempo, né? A minha saída vai ser 1, independentemente do valor da variável B, tá? Então, essa questão era verdadeira, certo? E vamos ver, então, o resultado. Muito bem, certo? Então, parabéns aí, pessoal. Rafael, Joshua, Rodrigo, todo mundo. Só lembrando, se eu não me engano, foi a Yasmin que ganhou os outros dois, não? A Érica. Ah, isso, desculpa. Eu lembro que era uma menina. Mas então, na verdade, a gente tá com as meninas ganhando aí no somatório.